Deixa eu só. Pronto. Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos à reunião do Fórum do Grupo de Estudo, beleza? Já está gravando, como de praxe, né? Todo mundo já fica ciente que a gente faz essas gravações. Só lembrando que essas gravações são para ser disponibilizadas, né? Serão disponibilizadas depois para as outras pessoas que não estão aqui presentes terem acesso, né? Caso queiram, beleza? Então, Romualdo, tu gostaria de iniciar aí a fala? Sim. Deixa eu só me dar só um meio minutinho. Beleza. Gente, só lembrando, enquanto isso, né, que a pauta da reunião de hoje é a construção da minuta do edital de eleição do Conselho. E essa daqui, que eu mandei aí no chat, é a pasta do grupo de estudo, certo? Onde também consta a minuta do edital, beleza? E o Iago está transmitindo a minuta. Pronto. Se quiser começar a gravar, viu? Pronto, já está gravando. Marcelo, a gente vai iniciar a reunião agora, beleza? Tudo Pode bem. começar aí, Romualdo. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Né? Acredito que essa é a quarta ou é a quinta reunião nossa aqui já do grupo de estudo, certo? Isso que a Fran falou das gravações, ela também tem um sentido, porque ela acaba sendo uma ata digital, virtual aí, né? Falada, digamos assim, não escrita, né? Então, acaba facilitando também para quem está chegando agora no processo, tá tudo salvo, né? As nossas discussões, inclusive para que a gente também, né? Sugiro para quem também já vinha participando, assista, né? Porque existe uma evolução no debate, existe uma construção já dessa evolutiva, né? Desse debate, então às vezes algumas questões não precisam repetir aqui para a gente ganhar um certo tempo, né? Porque nossas reuniões começam às 21 horas e já é um horário já está todo mundo cansado. Eu mesmo e a Fran já estamos indo de outra reunião da comunicação, então isso facilita muito a gente fazer nossos encaminhamentos. Então, você aqui, bem breve, na última reunião nós tivemos aí, ficamos um pouco detidos, né, no debate, né, dos fóruns setoriais, de quais as áreas novas iriam entrar ali e quais são as reais possibilidades e a partir dessas possibilidades, de fato, qual é, de fato, a participação dessas áreas, né, ativamente aí na eleição, né, do Conselho, visto que esse edital é um edital de eleição virtual para o Conselho Nacional de Política Cultural. Então, teve essa questão, mas também o Chiquinho trouxe muito essa questão da própria redação aí do edital, que conta também com o apoio de um edital da eleição de Fortaleza, que acaba dando uma base para a gente de como fazer essa eleição virtual. Então, assim, eu acredito que o debate dessa minuta ele não se encerra agora nessa reunião, mas que a gente consegue avançar bastante para que a gente já consiga pensar alguns encaminhamentos em relação a essa minuta, certo? Foi um debate bem acalorado em relação aos fóruns setoriais, e aí eu queria sugerir aqui uma certa ordem para que a gente encaminhasse isso, porque, assim, o Chiquinho não acabou entrando no debate dos fóruns setoriais, mas trouxe uma coisa muito importante, que é a redação, como de fato vai ser a execuibilidade do que está proposto no edital, né? Em conjunto com a secretaria, que agora nós estamos aí juntos construindo esse processo, que esse é como deve ser o processo, né? Compartilhado. Então, vou sugerir aqui esse encaminhamento. Claro, a gente faça um pequeno debate ainda sobre os fóruns setoriais, mas que a gente tenha uma objetividade. Eu acho interessante, já que nós todos do Fórum Sociedade Civil já tivéssemos ali debatido, trazido algumas ideias, agora abrir para que a Simone explane quais foram os seus apontamentos aí no edital. E aí eu quero sugerir que o Emerson Milonga
como é representante da capoeira e tem uma grande expressão aí do trabalho dele da capoeira na cidade, que a gente, quando fosse debater a questão dos fóruns territoriais, ou dos fóruns setoriais, a gente também abria a palavra aí para sugestões, né, e contribuições do Emerson, já que gerou muita polêmica essa questão da inserção ou não de uma vaga específica para a capoeira. Eu já conversei muito sobre isso com ele e acredito que esse formato que a gente está se propondo aqui de fechar dos fóruns territoriais abrange todo mundo, independente de ter uma cadeira específica, tá bom? É isso, gente. Só uma questão, que a gente, quando for pensar isso, a gente, claro, pense no sentido de gerar representatividade, mas que a gente também pense que se mesmo que fique ali apenas como sub-área de uma setorial, compreenda que também esse é o espaço de participação. Então, que a gente faça, lembrando aqui uma tônica do Chiquinho, que a gente faça reflita sobre a questão representatividade versus participação. Então, a gente está querendo galgar aqui, de fato, a participação daquelas pessoas, daquelas áreas que podem contribuir com a política cultural dentro do conselho, né? Porque a gente sabe que tem alguns conselhos que deixam de existir porque as pessoas vão desistindo no meio do caminho. Então, é importante que quando a gente defina aí quais são os fóruns, quais são as sub-áreas dos fóruns, a gente dê essa representatividade, mas também a gente vê a real perspectiva de participação popular, tá bom? Certo, aí no caso agora seria a Simone, né? Explicando os pontos dela, né? Sou eu, gente, agora? Eu acho que é isso, né, Romualdo? No caso, agora é a Simone que vai apresentar os pontos que ela pontuou e tal, é? Sim, é isso. Porque, como eu disse, né, nós já fizemos um debate bacana em relação ao documento, eu acho bacana agora escutar quais são as sugestões, porque as sugestões da Simone acabam sendo também no sentido encaminhativo, né, porque a gente precisa também já pensar em um cronograma de execução desse edital, quando lançar, quando encaminhar para consulta pública, né, isso estava, inclusive, o Eduardo Sarf lembrou muito bem, mas isso, inclusive, estava no radar, né, de que esse documento vá para a consulta pública, até para ampliar essa visibilidade, né, da questão da eleição do Conselho, tá bom? Então, as contribuições da Simone acabam aí também, acredito eu, já trazendo essa perspectiva de encaminhamento, e aí, se a gente tiver que voltar a uma pequena discussão dos fóruns territoriais, o Emerson Milonga poderia iniciar e o Marcelo também poderia dar essa contribuição. E os demais que já contribuíram, que já fizeram as suas ressalvas, é importante compreender essas pessoas podem contribuir e que a gente, se tiver alguma divergência, que a gente vote, né? Que não sei se é o caso de votar agora, porque a gente vai fazer ainda uma pequena discussão e deixe isso como encaminhamento, a votação da minuta, para que a gente avance na minuta e aí só pense datas de realização e demais pormenores de como executar a realização da eleição, tá bom? Massa. Gente, assim, todo mundo tá me ouvindo bem? Estamos sim. Aqui tá de boa. Ótimo. Sim. Porque a internet fica oscilando demais, por isso que eu tô, inclusive, com a câmera desligada, porque senão não dá conta. Se tiver ruim, cortar, e vocês me avisem que aí eu repito. Aqui, a Neice e o Alisson estão aqui. Eu imagino que eles leram a minuta também. Eu não conversei diretamente com eles sobre a minuta. Hoje foi um dia... Mais um dia, né? Mais um dia. Mas eu li a minuta. Achei uma minuta simples, tranquilo, assim, o texto. Só questões de ajuste mesmo ortográfico, termos técnicos. Mas o texto, em geral, da minuta, eu achei muito, muito simples. Achei tranquilo, viu? Muito bom, inclusive. Mas questão de ajuste. Quando no caso, assim, o advogado pegar o texto e for deixar
como é um texto que tem que ser lançado pela secretaria, alguns ajustes, né, técnicos que precisam ser feitos, mas as referências de lei, achei tudo ok, tudo tranquilo aqui, certo? Eu fiz anotações no próprio texto, né? Fiz comentários no próprio texto. Estou abrindo aqui no meu e-mail, porque fica mais fácil para eu acompanhar do que aqui na tela. Eu não consigo enxergar direito porque eu estou na tela do celular. Só um instantinho. Dá um salve aí para a Maiara, que está voltando aí para o nosso grupo de estudo. Tinha Deixa eu ver aí se eu acho aqui. um tempo sem participar, inclusive justificou essa ausência e que hoje está voltando. Bem-vindo, viu, Maiara? Massa, Romualdo, valeu. A gente é nos corres, mas consegue voltar, tá hora. Simone. Tem aqui umas sugestões também da coordenação de cultura, não sei se fui eu que, acho que foi a Neison, então o Alisson que fez, certo? Estou localizando aqui as minhas observações. Aqui no parágrafo, no item 4, né? Parágrafo aqui dos participantes. Eu não consegui compreender direitinho aqui, na verdade o 3.4, quando refere-se aqui à comissão, né? A comissão técnica e eleitoral constituirá juntas eleitorais composta por representantes do poder público e sociedade civil, responsáveis por encaminhar questões apresentadas pelos candidatos e fiscais credenciados por eles, devendo garantir a estrutura e dar apoio ao bom andamento. Eu achei esse parágrafo muito, muito confuso. Eu não consegui entender. Talvez seja uma questão aqui de concordância, não sei, mas eu não entendi o que esse parágrafo quer dizer, certo? Aqui no texto. Outra observação que eu fiz aqui. Vou baixar aqui para eu achar. Está aqui. 5.4.1. Não serão aceitos os registros das candidaturas que não apresentaram os documentos mencionados nos prazos de inscrição estabelecidas nesse edital. Aí, a respeito da comissão, né? Essa comissão, ela precisa ser publicada em diário oficial. A minha dúvida é se essa comissão precisa de portaria, por se tratar de um documento oficial. Até marquei aqui a IBRE. Só essa ressalva aqui da comissão, né? Porque o texto diz que será nomeada uma comissão para acompanhamento da eleição no todo, né? Das inscrições, a avaliação dos candidatos, enfim. Aí é uma dúvida que eu tenho aqui, que se só no diário, todas as nossas comissões, a maioria delas, elas são reconhecidas mediante portaria e assim publicadas no Diário Oficial. Marquei a Irmile aqui para ela tirar essa dúvida, né? Passei essa minuta também para a Irmile e para o Arthur. A Irmile é a coordenadora financeira. Eu acho que ela tem que estar aqui dentro dessas discussões. Os eleitores, aí 5.5.3. Os eleitores e candidatos deverão apresentar a documentação para recorrer à decisão da Comissão Especial Eleitoral através do e-mail, o e-mail está correto, é esse mesmo. Aí aqui existe um textozinho que a gente usa como base para os recursos, né? E aí a sugestão aqui é que a gente use esse textozinho para onde encaminhar, tudo direitinho, né? Até fiz a observação aqui, os eleitores deverão encaminhar o pedido de recurso para o seguinte endereço, né? Para substituir o texto aqui. Aí aqui em relação à divulgação ou publicação, aqui fala que eles serão comunicados, né? Essas pessoas dos resultados, se foi aceito ou não. A Simone caiu. Acho que já ela volta. Essa parte que a Simone estava falando, gente, é de um texto padrão que a gente já utiliza
nos comunicados, nos editais, na parte de divulgação do resultado. Se eu não me engano, é o item... acho que é o 6. Deixa eu ver aqui no arquivo, que eu estou com ele aberto também. Pronto, Simone voltou. Simone, pode continuar? Perdão, eu estava com o microfone desligado, perdão. A respeito só da divulgação, né? Dos resultados, a minha sugestão era que a gente retirasse essa palavra comunicados, porque se a gente tiver, sei lá, 1.000 inscritos, a gente não vai poder ligar ou mandar uma mensagem para 1.000 inscritos, né? Como é um documento que vai ser publicado, a gente divulga o resultado de forma ampla. Também tem um textozinho básico que a gente usa para isso. Aí tem uma questão aqui, pessoal, que eu vi assim, pelo que eu entendi, eu não sei se eu estou errada aqui na minha compreensão, porque o texto está ainda tá cru nesse sentido, mas tá cru nesse sentido de que tem alguns parágrafos com a concordância que às vezes a gente não consegue compreender, e acaba tirando a gente acaba sem a compreensão do que esse parágrafo quer comunicar, né? Mas tem duas situações aqui que para mim não ficou claro. É o reconhecimento do fórum como substituto, digamos assim, do Conselho na condução junto à Secretaria dessa eleição, já que nós não temos um Conselho empossado no momento, né? O ideal seria que o Conselho que estivesse ativo agora conduzisse a nova eleição, né? Como não, a gente precisa reconhecer esse fórum como a organização da sociedade civil que, nesse momento, vai conduzir, junto com a secretaria, a situação da eleição. Isso, né? Foi o que eu entendi aqui no texto. Aí, como é que a gente reconhece esse fórum? Aí a gente precisa de uma portaria. Até peguei hoje aqui, vou colocar no grupo, pedir a Ney, se ela quiser, Ney, se tu puder, pode até colocar logo aqui no chat, a nossa publicação de reconhecimento, a portaria de reconhecimento do Comitê da Lei Aldir Blanc, certo? Que aí fica oficial. Aí eu sugiro que a gente estude aí esse texto do comitê, que é um texto bem simples, onde a gente reconhece o comitê como, da mesma forma como a gente precisa reconhecer o fórum agora. Eu queria só pedir para a Neixa colocar lá no chat, para depois ir para o grupo aí de estudo, tá bom? Só uma sugestão. Desculpa, Simone, só uma sugestão. Esse documento do comitê, da portaria, de fato é uma portaria que precisa ser feita, a gente já pode colocar como ponto de pauta da próxima reunião, porque eu acho que a gente já encaminha. Pode sim, por isso que eu estou pedindo para a Neis colocar aí logo, porque aí você já tem acesso e já junta aos documentos aqui, tá? Aí eu entendi isso, mas aí também no texto diz que, fora isso, vai eleger uma espécie de comitiva para acompanhar a eleição. Eu achei confuso. Eu acho que quem tem, na minha opinião, nós não vamos lançar 2 decretos reconhecendo uma comissão. Eu acho que não fica muito transparente se essa outra comissão também não for reconhecida dessa forma. A minha opinião é que o próprio fórum, ele faria tudo isso. Eu não precisaria eleger mais uma comissão. Eu entendi que teriam 2 comissões, uma do fórum e uma outra comissão que ia acompanhar, fiscalizar mais de perto a eleição. Eu fiquei meio confusa em relação a isso, e a minha sugestão era que a gente lançasse um único decreto reconhecendo essa instância do fórum como uma instância que iria acompanhar, junto com a secretaria, a eleição. Ficaria mais simples nesse sentido. A outra ressalva que eu fiz aqui, que eu fiquei pensando, foi a respeito do mapa cultural. Se é mesmo através do mapa. A gente tem muitos problemas com o mapa. O mapa é uma ferramenta maravilhosa, mas nesse momento,
Nós não temos, por exemplo, o suporte técnico que nós tivemos com a lei, né, que a Secult disponibilizou. E é muito problemático, muito, muito problemático mesmo. Eu entendi pelo texto que as inscrições, tanto para você votar quanto para você se candidatar, elas seriam feitas no mapa, né? Aí a gente tem que criar um instrumental para ir para o mapa. Eu também achei essa parte meio confusa. Não ficou assim legível. Achei ininteligível essa situação da inscrição para você votar e da inscrição para você ser candidato dentro do mapa. Não consegui entender como seria esse fluxo direito. Se ao mesmo tempo que você se candidatava, você se inscrevia também para ser um eleitor. Eu acho que essa parte do texto, ela precisava melhorar um pouco ela. E se isso vai ser feito no mapa, né, isso fica sobre nossa responsabilidade, né? Então, é um instrumental que precisa ser feito de uma forma técnica, de um acompanhamento. A minha sugestão é que a gente fizesse isso da mesma forma que a gente fez os pré-cadastros da lei, através do sistema do município, porque ele também gera as planilhas bem direitinho, a gente pode solicitar lá o link do mapa, o que a gente pode colocar como obrigatório que a pessoa ela esteja cadastrada no mapa, aí ela precisa colocar o link lá, mas não necessariamente ser no mapa, é só uma sugestão minha, pela dificuldade que é de lidar com o mapa, inclusive de acesso no celular é mais difícil. O sistema da prefeitura, o mesmo do pré-cadastro, você acessa muito fácil pelo celular. Então, ao meu ver, a gente descomplicaria. E uma forma de fortalecer o mapa, a gente vincularia a inscrição ao mapa dessa forma, pedindo que a pessoa colocasse lá o link do mapa, né? Que ela precisaria se inscrever no mapa, ela precisaria estar inscrita no mapa. Mas não necessariamente a inscrição seria lá, porque eu acho que seria mais simples para a gente, com a experiência de ter operacionalizado toda aquela situação. Aí, enquanto ao mapa, seria isso, a gente estudar essa possibilidade de ser no mapa mesmo, e dentro do texto a gente pensar como é que a gente deixaria um pouco mais compreensível a questão da inscrição para ser eleitor e para ser candidato. Até porque isso a gente vai precisar transformar num documento para ir para o mapa ou ir para esse outro sistema que eu estou sugerindo, certo? Deixa eu ver aqui outra coisa que eu vi aqui rapidinho, só um instante. Simone? Opa, estou lhe ouvindo. Não, era isso, assim, eu sei que tem uma fila aí, mas é interessante só dar uma contribuição aqui em relação a isso, que aí foram algumas discussões que foram feitas, né, sobre essa questão da eleição virtual, porque a gente já meio que acompanha um formato do que já já é realizado pelo governo do Estado, pela Secult do Estado, para a eleição dos conselheiros estaduais, que já funciona. Eu entendo essa questão de o mapa estar fora do ar ou com dificuldades, mas é uma questão bem simples essa eleição. Acho que a Fran pode até falar um pouco depois sobre o Voto à Cultura, ou então a gente também trazer alguns exemplos de como também é simples fazer pelo mapa cultural, né? Porque acredito eu que a forma mais simples seria pelo mapa cultural, porque, inclusive, algumas questões de por que o texto está truncado, porque nós não nos detivemos no debate sobre a escrita. Quem trouxe isso foi o Chiquinho, a gente acabou demandando muito tempo no debate dos fóruns setoriais. Então, a gente vê que, de fato, agora é importante, por isso que eu falei que o que você iria trazer agora seria importante, para, inclusive, a gente decidir, inclusive, a gente votar se, de fato, nessa perspectiva de ser pelo site da prefeitura, ou se não tem nenhum problema ser pelo mapa cultural, visto que é uma coisa simples. Então, tem muitos pontos que o texto está truncado, de fato, não foi mexido no texto, né? Então, eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer.
E, inclusive, o texto está truncado ainda baseado em uma eleição presencial, né? Quando, por exemplo, diz que as juntas vão acompanhar as eleições, né? Então, se a eleição é virtual, a gente precisa pensar só como se daria esse formato. Então, assim, a Secult de Fortaleza já faz o seu cadastro de eleitores e votantes, e candidatos, certo? Não sei se é o caso também de tirar, e aí foi uma das coisas que nós levantamos muito aqui já nos nossos debates, dessa articulação institucional. Será que é interessante procurar o pessoal da Secult de Fortaleza, né, na mesma perspectiva que foi a Audi Blanc, né, essa ajuda mútua de como fazer os processos acontecerem? Então, fica aqui também como uma sugestão. Deixa eu só concluir, eu já vou concluir. Aí eu já abro aí, não vou me estender mais, não. Deixa eu só concluir, só para não perder aqui o raciocínio. Porque Viu? eu achava que Só mais tinha... um ponto aqui. Mas é só para poder ficar... Eu estava só tentando baixar aqui o texto e não estava conseguindo. Aí eu não quis me interromper também, mas é só para eu encerrar. Tá bom. Então, gente, aqui resumindo, né? Eu ia encerrar exatamente com isso que você colocou. Por que não está legível? Por que está incompreensível o formato do edital? Porque ele nem parece um edital para ação presencial e também não parece um edital cuja sua atividade vai ser online. Ele tá quando você lê, não caracteriza. Então, no todo, ele parece confuso a operacionalização da eleição, porque ela não aparece no texto, né? Aí vi aqui a fala dos anexos, enfim. Mas é uma coisa mesmo de escrita, né? De decidimos tudo online, enfim. Então, agora vamos trabalhar aqui na escrita para ser um edital que continue com essa linguagem simples, acho que a linguagem dele está simples, mas que ele seja compreensível, né? Então, no geral, foi isso, assim, tem questões, para fechar a minha fala. Então, tem pontos aqui que são técnicos, que a gente pegaria o texto aqui e adaptaria bem rápido, essas questões técnicas, transformar mesmo o edital numa linguagem para formato online, para a gente entender, deixar mais compreensível a questão dos critérios, que eu achei aqui também, dos critérios de validação dos cadastros. Aí outra ressalva que eu faço aqui é a questão de desempate. Eu não concordo que desempate tenha que ser feito apenas por idade. Só uma ressalva minha aqui, a gente melhorar, porque acho que melhorando os critérios, a gente, inclusive, melhora isso, né? A questão do desempate. Mas, aí tem outra questão que eu vi aqui no final, para encerrar, é a questão dos custos, certo? Que os custos, né, são provenientes, a dotação tal, não tem dotação aqui, até porque não existe essa dotação nesse momento. Que os custos desse edital, os custos talvez já venha desse texto original que vocês pegaram, são provenientes da dotação tal, referente a isso, né? Então, assim, eu não vi custos no edital, né? E nesse momento agora, eu não sei aqui dentro dos nossos PAs aqui, se existe uma rubrica que cubra custos para isso aqui, eu não me lembro nesse momento, eu fiquei preocupada com isso, mas também não consigo visualizar custos aqui, até porque toda essa parte técnica de operacionalização de sistema e tal, ela tem que ser feita pela secretaria, porque é ela que tem o domínio do mapa. Em relação a isso que você falou da Secult, inclusive hoje eu já me adiantei em relação a isso, assim, já solicitei um auxílio lá, de apoio em relação a isso. Não acho que seja uma questão complicada para o mapa, ir para o mapa, eu não acho, é só mesmo uma questão técnica do próprio mapa. Está muito ruim, muito mesmo. E quando eu sugeri aqui o sistema do município, é porque é um sistema simples mesmo, e de fácil acesso ao celular. Uma das nossas maiores dificuldades com o mapa, falando aqui do meu ponto de vista da secretaria, inclusive agora, para esse último edital aí do governo do estado de apoio, foi muito difícil auxiliar as pessoas, o Alisson que o diga aí, que é quem fica mais nessa linha de frente,
porque as pessoas não têm notebook e o mapa é horrível no celular. Infelizmente, ele ainda não presta no celular. Mas é isso, gente. Tem umas coisas que eu quero discutir com o Arthur. Ele não está aqui, mas eu já, inclusive, marquei ele e mandei umas coisas para ele. De uma forma geral, eu acho que, como encaminhamento, seria essa questão da minuta ou da portaria, porque aí tem que passar pelo nosso jurídico. Eu vou mandar, quando esse texto melhorar um pouquinho, eu vou pedir auxílio aqui à Procuradoria, ou então à Marúzia, que na própria lei, eu falei para ela da situação do conselho e ela disse que quando precisasse dela poderia chamar. Eu acho importante que ela esteja aqui. Em relação aos fóruns setoriais, eu acho que é bem complexo, mas a gente tem que pelejar. E as questões de paridade de gênero, que eu não vi aqui nesse edital também, eu acho que a gente precisava pensar nelas, tá bom? E aí, eu não sei se a Neice já colocou aí no chat o modelo da outra portaria, tá? É isso, gente. Pronto, não tem ninguém inscrito não, gente. Pela ordem, seria o Emerson. E aí a gente, não sei se o Chiquinho quer contribuir, porque o Chiquinho também falou E o muito Marcelo, né? muito sobre essa redação, mas tudo isso que a Simone traz é o que de fato a gente precisava pensar nesse momento. O debate dos fóruns, eles podem ainda continuar, mas essas questões técnicas que precisam ser encaminhadas de como executar a coisa, isso também é o nervo da coisa, é nevrálgico. Então a gente precisa dar uma atenção a essa escrita, como ela falou, que fique encaminhado isso, né? Mas que a gente agora abra para esse debate, né? Que, como ela falou, né? É complexo, sobre os fóruns territoriais. Eu acredito que já avançou nesses encaminhamentos de como melhorar a minuta, de como pensar essas questões que a Simone colocou sobre a própria comissão eleitoral, né? Que na ausência do conselho seria o fórum, de fato é uma portaria, e que a gente pode aqui minimamente fazer um debate sobre esse entendimento aí agora dos fóruns, e aí eu convido o Emerson e o Marcelo para dar essa contribuição. Eu não sei se vocês chegaram a ler o documento, mas o debate é pensar essa questão da inserção da área, né, específica de uma linguagem em uma linguagem que já está como setorial. Então, sejam bem-vindos mais uma vez e que vocês possam ser bastante encaminhativos aí no processo. Iago, por favor, coloca lá naquela parte com as áreas, as linguagens e tal. Acho que é no item 2 ou 3. Daí só agradecer aí a Neice, o Alisson e a Simone, porque de fato, estou me repetindo, mas de fato era isso que a gente precisava para esse documento, né? Por isso esse imbricamento agora da Secretaria com o Fórum, para que a gente encaminhasse esses processos mais particulares, né, de executabilidade do edital. Deixa eu só fazer mais uma ressalva, desculpem, é só a respeito do cronograma, que eu acabei não falando. Se continuar nesse ritmo, né, eu acho o cronograma bem viável, sabe? Eu só esticaria um pouquinho, eu só deixaria um pouquinho mais para frente o início das inscrições, até porque eu preciso também levar essa situação toda, para além de mim, né? Eu preciso comunicar ao gabinete, já que agora está, não tem outra palavra, oficial, né? Para mim está oficial, esse trabalho vai para frente, né? A gente está aqui juntos. Então, eu preciso fazer toda essa comunicação de articulação. Vou falar com a Cristiane também, para falar da movimentação, que a gente já está aqui com uma minuta, enfim. Tem todo um meio de campo para ser feito, eu preciso de um pouco mais de tempo, porque essa semana e a próxima são semanas muito difíceis em relação à pandemia, né? Todo mundo sabe. Então, acaba que
é difícil a gente tocar em outro assunto, mas queria deixar como encaminhamento também como é que a gente vai fazer para resolver essas questões aqui do texto, sabe, Romualdo? Eu acho que é uma coisa assim de marcar um drive juntos, todo mundo num drive aqui, quem tiver a fim de colaborar, para a gente já ir modificando para ontem, tipo, começar mesmo, sabe, abrindo os parágrafos e trabalhando. Aí eu sugiro que quem puder fazer essa contribuição aí, que a gente defina uma data e horário nessa semana, na semana que vem, para que a gente depois apresente esse resultado na próxima reunião aqui de estudo, tá bom? Pode ser, Fran? Que aí tu agiliza, né? Sempre Pode ser, sim. tá bom? Acho que agora é o Beleza. Wellington e o Chiquinho. Não, no caso seria o Emerson e o Marcelo, né? E depois o Chiquinho. Isso. Deixa eu só explicar uma coisa rapidinho, assim, eu não sei se Marcelo e Emerson chegaram a ler, né? Mas, basicamente, aqui na Minuta Digital, a gente tem uma área específica, né, para os representantes dos segmentos culturais dentro do Conselho Municipal de Política Cultural de Sobral, beleza? Iago, tu pode subir rapidinho, que é só para eu ler aqui rapidão no início, no 2.2. Isso, pronto. Então, assim, aí a gente tinha uma primeira sugestão, que foi da primeira reunião que a gente teve, certo? Em que a gente tinha aqui essa sugestão de um representante titular, sempre é um titular e um suplente, na maioria das vezes, certo? Um titular e um suplente de artes visuais e audiovisual, um titular e um suplente de cultura popular e tradicional, dois titulares e dois suplentes de artes cênicas, né, envolvendo teatro, dança, circo e performance, um de música, um titular e um suplente de música, um titular e um suplente de produtores culturais, empreendedores criativos e espaços artístico-culturais, e tinha outra aqui de livro, leitura, literatura e biblioteca, e por último, de fóruns territoriais, representantes de bairros, periferias e distritos. Essa aqui era a versão 1. Aí o Frank, ele trouxe algumas sugestões de alteração, certo? Que eu acho que é importante mencionar aqui, porque eu também não sei se vocês chegaram a ler. A sugestão do Frank foi essa daqui, ó. Um representante titular e um representante suplente de artes visuais e audiovisual, um titular e um suplente de cultura popular e tradicional, um titular e um suplente de artes cênicas, né? Teatro, dança, circo e performance, um titular e um suplente de música, um titular e um suplente de produtores culturais, empreendedores criativos e espaços artísticos culturais, um titular e um suplente de cultura pop e geek, leitura, livro e biblioteca, leitura, literatura e biblioteca, um representante titular e um suplente de fóruns territoriais, né, envolvendo aí culturas periféricas, e um titular e um suplente de capoeira e cultura afrodescendente. E, por último, na última reunião, a gente teve a última sugestão, que foi a sugestão do Romualdo, certo? Em que tem aqui um titular e um suplente de artes visuais e audiovisual, um titular e um suplente de cultura popular, afrodescendente, tradicional e capoeira, e um titular e um suplente de artes cênicas, um titular e um suplente de música, um titular e um suplente de produtores culturais, empreendedores criativos e espaços artísticos culturais, um titular e um suplente de literatura, incluindo aqui cultura pop e geek, leitura, literatura e biblioteca, um titular e um suplente de fóruns territoriais, e aí parece que ficava faltando mais um aqui que a gente não sabe de onde é. Então, o lance, que eu acho que talvez seria interessante vocês darem a opinião de vocês, é sobre as sugestões que vocês acham que são massa, né? Que tem aí também a questão tanto representativa, mas também participativa, né, de pessoas que estejam, por sua vez, aí ativas para participar dos fóruns também, ao ver de vocês. Eu acho que é isso, ela fala livre o que vocês acham, né? E é isso aí. Para que, enfim, consigamos ver qual é a melhor opção para, pelo menos, encaminhar ou minimamente iniciar esse encaminhamento, né, da sugestão que é a que tem que constar no edital. Seria isso. Desculpa me alongar aí, pessoal.
Emerson? Opa, boa noite. Boa noite, irmão. Agradecer aí a solicitação da palavra, em talvez nesse sentido defender aí a proposta em que o Frank tem, né, principalmente já observando que desde do conselho, né, da Lei Aldir Blanc que nós tivemos participando, e eu acho que bem anos atrás, se a gente está falando de representatividade e de participação, né, nos últimos anos, eu acho que é inegável que a capoeira ela tem, né, tido um significado, principalmente, por exemplo, na coordenadoria do nosso colega Chiquinho, que está aqui, né, trazendo diferentes processos junto a esse trabalho, como também junto a nossa ISECGEL, né? E aí, como pesquisador, eu tenho observado que isso já é de quase 30 anos, essa participação da cultura na nossa cidade, talvez até mais. Por isso, né, eu observo que é nada mais do que justo a proposta do Frank ao colocar a disponibilidade de uma vaga para cultura, para capoeira e cultura afrodescendente, visto que quando nós falamos cultura afrodescendente, a própria capoeira também está inclusa. Mas se nós estamos falando de participação, é essa questão que eu trago, que não é só o Milonga que nesse momento está participando em diferentes frentes para tornar possível uma política pública sustentável, política cultural sustentável para a capoeira, como ela já vem aparecendo em vários editais desde 2016, 2017, aqui na cidade. Então, sem falar nas próprios terreiros de Umbanda, né, que nós temos em Sobral, em diferentes espaços territorializados e também participativos na política cultural e em outras instâncias aqui no nosso município. Então, acho que minha fala é só isso, é justificar, né, a proposta do Frank e que sim é possível, né, ter essa representatividade, bem como a participação destes representantes dentro desse processo que está dando encaminhamento. E aí eu posso nem precisar dizer que esse espaço seria, por exemplo, para quem vos fala, mas eu acredito que nesse momento existe várias pessoas competentes aqui na cidade, principalmente os nossos mestres, que estão discutindo a capoeira de Sobral numa perspectiva de patrimônio imaterial no município. Então é isso. Massa Milonga. Marcelo? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, o Frank, né, ele me contactou ontem e falou por cima, né, a base mais ou menos do projeto em si, do grupo de estudos, inclusive que a gente está, e passou, né, as mudanças, e eu achei bem importante também incluir a parte geek, porque é uma parte em crescimento dentro da cidade, eu acho que no mundo inteiro, né, a gente tem essa parte de cultura pop crescendo, né, dentro de todo local do mundo, e agora principalmente com esse negócio da pandemia, que afetou o setor também, né, setor pop, e muito, e esse público, ele está muito também dentro da internet, e essa busca também por ter uma representatividade dentro de Sobral, eu achei bacana, sabe? E aí eu tive interesse, né, de entrar, até para me acompanhar como é que está sendo, né, o desenvolvimento todo, né, o processo da questão do edital, participar dele também. Eu até agradeço por ter lembrado de mim. Valeu, Marcelo. Agora tem uma pessoa apenas inscrita, que é o Chiquinho. Pode falar, Chiquinho. Obrigado, Fran. Gratidão.
Boa noite a todos e a todas e a todos aqui. Na verdade, é só para corroborar com a fala da Simone, né? Romualdo e Fran e os demais. Saudar aqui o professor Hermes Milonga, um querido do Fórum Municipal de Capoeira. Tem feito um trabalho tão bacana, bonito, tenho acompanhado nos últimos dias aí seu trabalho, professor. Tem minha admiração e respeito, reconhecimento. Mas, assim, dizer que eu acho que estamos aqui tratando especificamente dessa história da representatividade, dizer que eu acho que é muito importante, dado os desafios, sabe, Simone, com relação aos territórios, né, a representação dos territórios, dos fóruns territoriais, mas é muito importante trazer esse debate e como que a gente pode potencializar e fortalecer isso, né? Obviamente que eu peço aqui permissão a vocês, artistas, produtores, criadores, eu estou aprendendo com vocês do que qualquer outra coisa, mas é de alguém que dedicou a vida desde 2010 em Sobral, em estudar a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo Fiscal, e de alguém que estudou gestão de organizações sociais e fundou um instituto que trabalha com jovens na área da cultura, da produção, da democratização e da fruição da cultura, e que hoje atende cerca de 500 jovens nessa cidade, né? Nós, do Instituto Teus da Juventude, desde 2012, a gente, com Reinaldo Oliveira, não sei se vocês lembram desse nome, que foi tão importante para a expressão da cultura, que fundou o Africanto, né, que potencializou, trouxe à tona o debate ali dos povos de terreiro e comunidades tradicionais, com a realização da Semana da Umbanda, puxada ali por ele, idealizado por ele. Mas eu queria trazer aqui dentro dessa história da representatividade, que eu disse na reunião passada, Simone, que eu achava muito importante aqui garantir como representação nato no Conselho a presença dos mestres de cultura, né? Assim, os mestres, talvez eles não fossem nem votados, eleitos, nem em um fórum, em nenhuma linguagem, eles tivessem parte dessa representação. E aí, para vocês todos, eu fiz uma pequena contribuição humilde, algumas reflexões que era de ponto de vista de construção textual, sabe, Simone? Então, e professor Hermes e Romualdo. Daí eu acho que, em algum momento aqui, a Simone colocou com relação à história lá do mapa, né, que eu quero aqui reconhecer a importância do mapa como instrumento de dado, de monitoramento da política pública de cultura, mas a Simone trouxe uma preocupação que eu já tinha colocado, inclusive, aqui nas observações, não sei se Fran lembra, e Iago lembra na reunião passada, né, que eu disse... talvez, Simone, aí é de quem é do controle social, né? Eu estou aqui tentando escrever um texto sobre engajamento social e participação e controle social, e eu acho que a Simone é super aberta para isso, para compreender o controle social e a participação, até onde que é a participação da própria Simone como a nossa gestora hoje da política de cultura da cidade, o Alisson, a Neyci, que eu vi aqui, porque é muito importante também a chegada da Secretaria de Cultura, a gente compreender até onde é a atuação do poder público e até onde a gente compreende como poder público, e só compreende, assim, pessoas que pensam como a Simone, como o Chiquinho, como a Andressa, que está na gestão, que a gente compreende como é muito importante também o lado de cá, do controle social. Eu digo isso porque eu já fui do controle social. Tem dia que eu choro assim, professor Milon, de tristeza, porque eu estou na gestão, mas tem dia que eu digo assim, eu queria estar no controle social, porque no controle social é bom que a gente mete a chibata e aí o gestor é que aguente o lombo, né? Só que eu entendi também que precisa de gente como nós na gestão, e eu queria trazer aqui, sabe, Romualdo, que talvez a gente precisasse talvez refletir sobre isso, né? Neste final de semana, eu vou ajudar na Comissão Pastoral da Terra, a gente vai fazer a eleição da Assembleia Regional no estado do Ceará, inclusive tem formas, né, da gente fazer, né, criar ali a Simone pode construir, pedir, sei lá, Cotec, Simone, a Coordenadoria de Tecnologia da Prefeitura, não sei se Cotec. Talvez criar um sistema próprio ali, uma plataforma, alguma coisa mais rápido, tipo Even, que tivesse um controle ali mais de acompanhamento, tanto da secretaria como do fórum, sabe, Romualdo, para poder
fazer esse processo. Assim, me parece que é muito no sentido, porque a própria Simone trouxe aqui já preocupações com relação ao mapa. Mas eu digo assim, da gente não abrir mão do mapa como um instrumento de conquista da luta, da cultura, dos artistas e dos atores da cultura, mas eu apresentei, inclusive, uma reflexão sobre isso, Simone, assim, talvez, se isso fizesse sentido. E aí, essa reflexão que Simone trouxe, né, o fórum, né, ele é por si só, ele é o próprio espaço democrático de participação, de escuta da sociedade civil, né, e que me veio até a cabeça, assim, como era uma forma de legalidade, o decreto Simone, assim, por que precisaria de um decreto para legitimar o fórum? Era muito mais de documental mesmo, né? Ou talvez a própria portaria da secretaria, ou uma ata ou, sei lá, uma resolução do fórum ratificado pela Secretaria de Cultura, publicado no DOM, que pudesse legitimar esse espaço. O que eu estou querendo dizer, assim, como que a gente constrói também mecanismos de dizer assim, não, a gente entende o que é nosso, do poder público, da gestão, mas entende também aqui essa autonomia e independência do fórum. Mas essa é de colaborar com a contribuição que Simone trouxe, no sentido se talvez o mapa respondesse para esse momento que nós precisamos, que nós precisamos de um instrumento que seja execuível, né, assim, fácil para as pessoas participarem, entrarem, acessarem, né, e, sobretudo, a gente poder garantir, né, que esse conselho retome com a força que ele merece e que eu acho que já tem força, né, só a existência desse fórum, a existência de tantas comissões, comissão de cultura, comissão de estudo, tem outra comissão aqui, isso por si só já é, Romualdo, das próprias câmaras técnicas, as comissões de trabalho do fórum funcionando, do Conselho Municipal funcionando, né? Então, acho que é trazer um pouco aqui dessa contribuição e fortalecer a fala da Simone, mas, sobretudo, trazer um pouco esse debate. E, para eu encerrar, eu acho que tem uma tarefa que é operativa e prática, sabe, Romualdo, Fran, Simone, que é a criação de uma comissão de redação, né, de construção de redação, porque tanto que o Simone traz e que eu apresentei aqui nas observações ao lado, ela é de alguém que precisa amanhã, depois, sei lá, tentar fazer ali um esforço de escrever o texto, de ir fazendo parágrafo a parágrafo, porque eu acho que já cumpriu a tarefa que tinha que cumprir, assim, de ouvir as pessoas. Eu acho que essa já é a terceira reunião, segunda reunião que a gente está tratando sobre isso. E eu queria, para finalizar mesmo, pedir desculpa, de não abrir mão da gente tomar o dia 20 de março como o dia municipal do controle da participação social, Simone, talvez como um dia importante para dar para a sociedade sobralense uma possibilidade de retomada do Conselho Municipal de Política de Cultura de Sobral como espaço de controle de participação popular. Desculpa a demora. Obrigada, Chiquinho. Gente, seguinte, já é 22 horas, eu sei que assim, a gente tem mais, se eu não me engano, mais meia hora, acho, de reunião, não sei bem, mas aí, falas encaminhativas, por favor, beleza? A partir de agora, se possível. Frank, pode falar. Vou te escrever, Romualdo, vai dar certo. Pode falar, Frank. Falas encaminhativas, como sempre. Tudo ok aí? Tá para ouvir? Tá dando sim. Ok. Sim. Gente, só para pincelar rapidamente, viu? Tudo que Simone coloca sobre essa questão da textualidade do edital, né? Lembrando que isso foi construído pela coletividade, naquele sistema de participação onde todo mundo participa, separa grupo, e todo mundo define as suas prioridades, suas necessidades, e que todo mundo sabe que quem trabalha com grupo, trabalha com formação, com construção de documento coletivo é complicado. Quem já participou de seminários sabe bem como é que é isso. Então, a Simone disse que ainda tem que passar por jurídico e apresentar para algumas pessoas. Eu já sugiro que a gente agende o mais rápido possível, para a gente rever esses parágrafos todos com calma, né? Para a gente definir isso aí, a parte técnica, né? Mas, acho que pode simplificar alguma coisa, né, com um certo cuidado, mas tem que andar, né? Isso tem que andar. Eu sugiro que a gente saia daqui dessa reunião com a data marcada,
aproveitar que ela está aqui online com a gente e marcar com ela uma data aí, se for o caso. Com relação a Chiquinha, eu lembro do Chiquinho falar dessa história do mestre da cultura, que é uma preocupação dele, né? E já disse antes que a gente não tem um mestre da cultura sobralense, nem um mestre da cultura da região aqui, a gente não tem, por falta de articulação nossa, e a gente não tem. Na verdade, não tem oficialmente, né? A gente tem vários. Imagine que, se for o caso, a gente acolher um mestre da cultura no conselho, até sugiro que tem uma setorial que só tem uma área, que no caso é a música, não está compartilhando a área com ninguém, poderia acolher. Eu acho que a música não teria nenhum problema de acolher o mestre da cultura. Não sei se agora ou futuramente, só uma sugestão, né? E para completar a questão das setoriais que sugeri, no modelo que sugeri, e tive cuidado de convidar os meninos para participarem, dar essa representatividade aqui para a gente ouvir, só lembrando que essas atividades são permanentes, elas estão funcionando durante o ano inteiro, há muito tempo. Elas trazem força, trazem uma continuidade, uma segurança para o conselho. Haja o que houver, saia gestão, entre conselho e saia conselho, essas atividades vão continuar porque elas são autônomas e independentes. É disso que a gente precisa. A gestão, tudo vão passar, todas elas vão passar. O que fica é o movimento, o que fica é a atividade artística que permanece, e que permaneça nisso o conselho, que seja forte para sobreviver a qualquer tipo de contratempo político, inclusive, né? Então, do jeito que ele está proposto aí, ele tem a intenção de ser forte, porque ele tem pessoas atuantes de forma permanente o ano inteiro na atividade. O Fórum de Capoeira já existe há muito tempo e ele é forte. O pessoal do Pop Geek está aí funcionando, está atuando há muito tempo. Então, é isso, certo? Eu acho que a gente podia fechar essa etapa das setoriais e agendar com a Simone, se for o caso. Obrigado. Valeu, Frank. Kelvin, pode falar aí. Pessoal, boa noite. Eu queria só fazer a observação para acrescentar de forma mais técnica, já que esse grupo é do estudo, relação a edital, que era da chapa coletiva, porque dessas vagas aí, nós vamos ter dois possíveis cenários. Um cenário que vai ter muita gente para pouca vaga, e um cenário que não vai ter possível nem representação, né? Como já foi falado, que aconteceu isso nas eleições anteriores. Então, se seria possível a gente adicionar a possibilidade de se fazer chapas coletivas, né? No caso da música, por exemplo, um representante, classe teatro, eu acho que são poucas para discussão nos segmentos. Então, se puder acrescentar isso. Certo, Kelvin. Mas as chapas coletivas. Gente, eu mandei aqui no chat só para vocês dizerem aí qual é o melhor dia e horário que vocês têm livre. Aí eu tinha sugerido aqui quarta ou quinta, mas quem puder outro dia, vamos colocando aí dia e horário. Senão eu faço lá no WhatsApp e marco todo mundo, vai dar certo. Neice, pode falar. Pronto, gente, era só um ponto aqui, ainda dentro da minuta, né? O item que mais me chamou a atenção foi exatamente esse que a Simone falou, que é o quarto, que fala das participações, né? Por quê? Porque, por mais que a gente ache uma cultural massa, né? Toda essa questão de gerar dados e fortalecer o cadastro, mas a gente percebeu na Lei Aldir Blanc que ele é um grande entrave também por conta que ele não é tão popular. Aí a grande pergunta é como é que a gente consegue chamar mais pessoas para dentro dessa discussão do Fórum de Agentes Culturais, como é que a gente consegue deixar nessa fala do Chiquinho algo mais integrado, né? Não sei se essa é a palavra certa, mas como é que a gente consegue integrar mais pessoas que estão nesses fóruns territoriais, como vocês denominam, né? Por quê? Porque, assim, sinceramente, quando o Frank fala em continuidade, em ação contínua, mas a gente precisa integrar mais pessoas para que essa ação consiga ser contínua, de fato, né? Que não seja sempre
nós mesmos e a gente sempre falando para nós mesmos e nunca conseguindo chamar mais um, vamos dizer assim, né? E conseguir fazer essa integração de fato. Aí, o que me incomodou nessa questão dessa questão da participação é que a gente ainda, por mais que a gente fale na questão virtual, mas a gente ainda tem muito esse perrengue das pessoas não conhecerem o que é o mapa, qual a função realmente dele, né? Como é que ele consegue colaborar com o fazer artístico dessa pessoa, como é que ele cria, a partir do mapa, ele cria realmente seu portfólio, ele dá cara ao seu fazer, vamos dizer assim, de forma documental. Então, se a gente quer utilizar um mapa, vocês falam assim, aí na minuta, está cadastrado no Mapa Cultural de Sobral, e aí entre outros comprovantes, né? Mas já está cadastrado, já vai ser um grande empecilho, porque muitas pessoas não têm domínio, nem sequer o conhecimento do que é essa ferramenta. Então, eu acho que é pensar em uma estratégia de popularizar, vamos dizer assim, essa ferramenta entre esses agentes culturais de Sobral, que ainda é algo que, se a gente pensar em uma escala de 100%, eu acho que a gente tem no máximo 30% de pessoas que utilizam o mapa como essa ferramenta de portfólio, de identidade cultural mesmo, né? De identificação cultural, quer dizer. A outra questão como utilizar, eu fiquei em dúvida também sobre esse cadastro de eleitores e candidatos, né? Como criar isso dentro do mapa, que realmente a gente que participou da execução da Lei Aldir Blanc, a gente viu que customizar o mapa, o formulário do mapa, é algo bem louco, assim, e são poucos técnicos para uma demanda, já que a gente tem editais ainda abertos do governo do Estado. E a gente teve uma experiência muito boa com o sistema municipal, com a COTEC, dentro da atividade que a gente fez de pré-cadastro no ano passado. Como foi que a gente fez? A gente mandou para eles os tópicos que a gente gostaria que tivesse no nosso formulário, e aí eles criaram esse formulário e a gente avaliou se ele era fácil ou não fazer esse manuseio, se era compreensível, e a partir daí rolou, e no final eles geram uma planilha, né, de resultado. Então, eu penso que seria uma ferramenta muito boa a gente tentar chamar a COTEC para um diálogo, para elaborar esse formulário, que creio eu que seria um formulário para cadastro e um formulário para eleição. Ainda fiquei também em dúvida sobre isso. Era essa a fala. Obrigado, Neice. Romualdo? Gente, antes de tudo, a gente está completando agora 1 hora de reunião, certo? E, se eu não me engano, a Simone tinha que sair, né, 22h30 e tal, e também fica muito estendido. Eu sei que às vezes eu me alongo, mas eu vou colocar aqui questões importantes para a gente encaminhar e já pontuar aqui algumas questões bem práticas, certo? Primeiro, Chiquinho lembrou bem aí, né, inclusive isso deve estar em algum lugar aí da minha fala, em outra reunião, que os GTs, os grupos de trabalho, e aí vamos salientar para essa palavra, né, trabalho, porque, de fato, ele tem acontecido como um grupo de trabalho, como foi agora a última reunião da comunicação, que nós fizemos mais cedo, né? A gente, de fato, trabalha, tá todo dia se comunicando, eu, a Fran, o Iago, a galera que é do GT, certo? Quando a gente encaminha, a gente, de fato, leva aquele trabalho, aquelas demandas para o trabalho da semana, né? Então, quero só lembrar quais são, para poder a gente também fazer um certo encaminhamento, e quero falar rapidamente aqui da função de algum deles. Então, Neis, sobre essa questão da comunicação, né, de como ampliar esse leque, a gente pautou isso hoje na reunião do GT, como é que a gente vai ampliar esse leque. E, inclusive, quem está aqui presente nessa reunião pode contribuir para ampliar esse leque, e na sexta-feira nós vamos estar apresentando isso, né, lá na reunião de alinhamento do fórum, né, os encaminhamentos que os GTs tiraram. Essa é a pauta da nossa reunião de sexta-feira, quais são os encaminhamentos dos GTs. Então, a comunicação vem pensando isso, mas a comunicação está funcionando em fases. A primeira fase é mostrar quem somos, o que é que nós fazemos, e depois a gente vai entrar numa perspectiva que nós já conversamos muito, que é a comunicação pedagógica, que é disso que você fala,
o que é o fórum, o que é o conselho, o que é, né, o que é o mapa, quais são as leis de incentivo, quais são as leis culturais no município. Então, a comunicação pedagógica vai funcionar nesse sentido, certo? Então, isso é o GT de comunicação. É uma comunicação pedagógica que está atrelada ao todo, ao estudo, né? E aí eu quero falar desse. Esse grupo de estudo, ele também tem sido bem encaminhativo. Eu lembro que até um tempo atrás, essa minuta ninguém mexeu uma linha. Ninguém tinha mexido uma linha até a gente começar a fazer o debate. Então, algumas pessoas, inclusive, tomaram liberdade de mexer algumas linhas. Por isso que ela não está aí ainda, digamos, com a cara de minuta. E aí a gente acabou discutindo questões importantes, mas que nós demandamos muito tempo. Então, a gente sai dessa reunião de GT hoje, encaminhando tudo isso que o Frank corroborou, né? Que é, de fato, sair com uma reunião, sair com um encaminhamento de fechar essa redação, porque a gente precisa também ter um prazo. Mas também entendo quando a Simone pede esse prazo mais esticado. Ainda não está nada dado, Simone. A coisa vai encaminhando de acordo com o nosso trabalho, né? Então, tem gente trabalhando, de fato, acompanhando essas minutas, né? Porque aqui no grupo, né, na reunião, a gente pauta, sugere, né, corrobora com algumas opiniões, mas a gente necessita muito do trabalho, então, no decorrer da semana, até chegar de novo a essa reunião de novo na próxima semana, né? Ou na reunião de sexta-feira para encaminhar o que o GT tirou, tá bom? Então, assim, tem fazer essa reflexão, né, também, que tem muita gente trabalhando e que a gente precisa que mais gente se aproxime desse trabalho. E aí, Inês, essa questão de ausência de técnicos, para a gente solucionar essas questões de como vai ser a eleição virtual, a gente está aqui também disponível para isso, né? Por isso a sugestão também de procurar a Secretaria de Cultura de Fortaleza e os técnicos de lá, né? Mas a gente achou sempre interessante aqui nos nossos debates que quando a gente fizesse esse imbricamento com a Secretaria, que a Secretaria fizesse essa articulação institucional de secretaria para secretaria, e aí, claro, o fórum só acompanha. Então, e aí chega no último GT, que é o GT de articulação, que tem a ver com a comunicação, do que eu já falei, né? E que com as pautas de relacionamento com o legislativo e com o próprio executivo, através da vice, né? Que é, inclusive, que encaminhou a lei do sistema, e que a gente faça esses 3 pontos, de fato, andarem em forma de trabalho. E aí eu vejo que a gente encaminhou bem hoje aqui no GT de Estudo essas questões de como fazer um trabalho para que a coisa aconteça e apareça, né? Sobre a questão dos fóruns, rapidamente, o Kelvin levanta essa questão das candidaturas coletivas. Eu quero casar já com esse debate, que eu concordo com não só, assim, eu sugeri, né, a questão da composição, mas eu concordo com a proposta do Frank. A gente tem que só que alocar bem e não ficar mais inventando novas perspectivas, porque a música é a música e tem muita gente. E eu quero lembrar que o Conselho Eleito ele é aberto para quem quiser participar, mestres, pessoas da sociedade que não são da cultura, mas que querem ali estar acompanhando, né? Então, essa questão da candidatura coletiva, ela é interessante. Ela é interessante no sentido que às vezes, vem a sanar essa questão dessas novas setoriais mais robustas, né? Onde a literatura está ali, a cultura geek, na sugestão do Frank, mas ali eu fico pensando também o que o Kelvin falou, da gente criar muita robustez de representação, mas não ter, de fato, ali as pessoas, né? E faltar vaga ali, né? Para quem está, de fato, precisando ocupar, que é uma expressão muito forte na cidade, teatro, dança e circo, que está numa setorial só e tem uma vaga, né? Então, essas são coisas que a gente precisa refletir. Agora, sim, sobre a capoeira, não há dúvida, né? Não há dúvida, eu acho que é interessante a gente fazer essa reflexão, se a capoeira já fica ali junto com cultura popular tradicional, capoeira e culturas, porque aí é essa preocupação do Kelvin, entendeu? Eu acho que a capoeira tem como ser titulada, até porque
tem o Charlie, que está presente aí, que é da cultura popular, que também pode mobilizar e pode eleger um suplente, mas também pode também querer eleger um titular, e aí são questões que a gente ainda está preso em relação à lei, porque vamos lembrar, nós só temos 8 setoriais por lei. A partir do momento que esse conselho é eleito e faz a revisão da lei, todas essas subcategorias, sub-áreas, não quero chamar de sub, né, mas áreas adjacentes às setoriais que já estão em relação à última eleição, elas podem virar setoriais próprias, né? E esse debate precisa ser feito, porque a coisa mudou muito em 5 anos. Então, esse debate ainda vai continuar dentro do Conselho, né? Para a gente ficar sempre atento nisso, que a gente precisa agora fazer, de fato, ter uma eleição robusta, com pessoas que, de fato, ali contribuam para que essa coisa ande do Conselho, né? Então, é isso, gente. Assim, sobre o cadastro dos eleitores e candidatos, essa questão que eu já falei, viu, Neis? É procurar quem já fez, quais foram as dificuldades de fazer, né? Como é que faz, né? Então, é nesse sentido, tá bom? Então, vamos ficar atentos nessa questão, para fechar aqui minha fala. Aliás, quero lembrar aqui do Islã, também para enlarguecer ali a literatura, biblioteca e livro, porque a gente sabe que não vai ter ali tantos representantes da literatura, tantos da cultura GIC, mas que pode ter o Islã, que tem uma expressão robusta na cidade, que pode... Mas Islã é literatura, desculpa, Romualdo. Exatamente, é isso que eu estou colocando, assim, o Frank salientou isso, eu quero pegar a fala do Frank, que o Frank salientou isso na última reunião do estudo, é que também que a gente conseguisse esmiuçar isso, para que, aí é uma preocupação minha, assim, para que as pessoas que a gente venha a atingir, né, mais gente, que essa mobilização, as pessoas se sintam representadas ali, a partir da nomenclatura. Eu acho que é isso que o Frank quis dizer. Eu estou falando isso baseado numa fala dele também, certo? Então, que a gente consiga compreender isso, esse esmiuçar das nomenclaturas. Por exemplo, fórum territorial, esmiuçar as nomenclaturas. Será que as culturas periféricas estão lá dentro do fórum territorial, junto com, né, fórum territorial, representante dos distritos e bairros periféricos, culturas periféricas. Então, na hora da redação, a gente tem essa sensatez de que está todo mundo junto nesse momento para eleger o conselho, todo mundo tem chance de se eleger, titular e suplente, né? Mas que esse debate vai continuar, claro, para a gente ampliar, para a gente gerar mais representatividade, né? Para que a gente, inclusive, tenha um conselho, quem sabe, no futuro, tripartite, né? Então, é isso que eu trago, tá bom? Para que a gente situe, de fato, os GTs como trabalho. E aí, tem o último GT de articulação e mobilização que não teve reunião. Então, tal hora, eu sugiro que a gente comece a pautar como vai se dar isso, as articulações e mobilizações, porque a comunicação tende a ajudar com isso, tá bom? Valeu, Romualdo. Frank, pode falar. Tentando ser o mais rápido possível, minha gente. Pessoal, essa sugestão que está aí colocada, ela prevê alcançar áreas e segmentos. Eu já tinha explicado isso antes. Mas não qualquer área e segmento. A gente não vai colocar todos os segmentos que existem, todo segmento que existe. A área, já disse o que é área, disse o que é segmento. A gente colocaria o que tem de destaque no município, né? E não é de destaque porque você conhece ou porque eu conheço, é porque é o que acontece. As pessoas precisam se apresentar, serem reconhecidas por isso. É a atividade que acontece, que ela é permanente, que ela é forte, que ela é atuante, quantos anos de existência tem essa atividade, né? E aí você reconhece ela com a nomenclatura, né? Você sinaliza que ela está sendo ali representada porque ela tem um destaque no município durante esse X tempo, né? Então ela vai ser reconhecida lá, é uma área, é um segmento, está lá, né? Não dá para colocar tudo. O que a gente está propondo aqui é um acerto, um acordo deste grupo de trabalho para apresentar essa proposta da forma mais ampla possível. E o que seria essa forma ampla? Repetindo, áreas e segmentos. Áreas e segmentos que têm atuação importante há muito tempo, que têm comprovada atuação firme e forte há muito tempo no município. Isso é a representatividade, né? Se a gente pode entrar nesses acordos, né? Eu só vou voltar de novo na questão da capoeira, porque
exatamente porque é uma representatividade forte, permanente, há muito tempo. Ela merece, ela conquistou o seu status de independência. Ela tem a sua notoriedade reconhecida legalmente, politicamente, culturalmente, artisticamente. Ela é praticamente uma área independente de todas as outras. Por isso que ela não pode ficar inserida lá naquela atividade da cultura popular, porque lá já está absolutamente sobrecarregada. Se a música está sobrecarregada, imagine todas as escolas de samba, todas as quadrilhas juninas, todos os reisados, né? E os mestres da cultura popular também, se for o caso, colocar lá. Se não for na música, colocar lá junto com a cultura popular, porque lá é o lugar deles, né? Enfim, essa área da cultura popular já está bastante sobrecarregada, se pensar bem. E é muito articulado, o pessoal é muito organizado. Das quadrilhas é impressionante, eles têm muito a contribuir com a organização, sabe? Então é nisso que eu penso. Não é só que o movimento existe, é importante aqui, pontual ali, é que ele resiste, é sobretudo movimentos organizados que resistem, que precisam se alinhar, inclusive, em função da permanência e da manutenção da força do fórum, certo? Então, assim, eu vou defender essa proposta, se puder rever isso, que faça isso urgentemente, porque a gente precisa fechar isso e andar com as outras coisas. Inclusive, minha gente, paralelamente a isso, a gente pode estar aqui fechando essa minuta, pontualmente, se for o caso, né? Temos tempo para isso, mas paralelamente a isso, precisamos estar, como eu já disse antes, informando a população, a comunidade artística cultural, sobre o plano de cultura, sobre a lei de cultura, sobre o conceito de cultura. Não há mobilização comprometida se não houver o conhecimento da causa, a apropriação do conteúdo, da importância da causa. A causa precisa ficar clara para a comunidade. Aí só assim há uma adesão, só assim há uma defesa, né? Então, assim, eu sugeri a ideia da cartilha lá atrás e aguardo qualquer definição sobre isso, né? Se vamos fazer, eu gostaria de colaborar, porque a primeira coisa mesmo, paralela a essa minuta, é construir uma passiva divulgação do que é isso, que ideia é essa, e por que isso, para que isso, e principalmente, minha gente, sinceramente, principalmente, quais são as vantagens disso, quais são as vantagens para a comunidade, para a comunidade artística, para a sociedade civil e para a gestão. É importante que a gestão, eu não falo só da Secretaria de Cultura, mas o próprio prefeito, compreender as vantagens que a gestão tem em ter um conselho e um plano municipal de cultura. São vantagens que vão atrair todo mundo. Tem o fundo de cultura, tem a articulação, tem a colaboração, a participação, enfim, né? É isso. Eu não quero me estender, já me estendi, desculpa. Certo. Charlie, pode falar. Charlie, teu mic tá desligado. Oi, boa noite. Dá para ouvir agora, né? Massa, estamos te escutando, pode falar. Todos os pontos que eu ouvi até agora aí, para mim também está sendo aprendizado. Tudo que estão falando, que colocaram, abordaram, tudo foi para mim aprendizado. Eu acho tudo muito importante, essa participação coletiva de todos, preocupado em um só ponto dessa mobilização da classe artística, né? Está participando diretamente das ações, né? Eu queria agradecer aqui ao Frank, que me convidou, né? Que me incentivou a estar aqui hoje, me orientou, e dele já deixar aqui a minha colaboração, o que for preciso, a partir de hoje, futuramente, até enquanto tiver aí, enquanto eu estiver nessa atividade artística, né, da cultura popular, do São João, das quadrilhas, da festa junina e
desse movimento. Obrigado, boa noite. Só uma pequena participaçãozinha mesmo. Obrigada. Obrigado, Eu vou falar aqui rapidamente, eu vou até escrever aí. É o seguinte, gente. Vamos lá. O Frank faz um tempão que está sugerindo a cartilha, né? E eu chipo com essa cartilha. Eu gosto dessa cartilha, né? Aí, o que eu vou explicar aqui? Romualdo, tu pode desligar teu mic, porque tá dando um microfone aqui. Valeu. Pronto. Seguinte. Aí o Frank criou deu a sugestão dessa cartilha. Eu acho massa, porém, assim, eu particularmente estou lotada, além daqui, eu também tenho outros corres, assim como todo mundo aqui, né? Além daqui tem outros corres, né? E aí, enquanto comunicação, eu percebo que há uma lotação de coisas que a gente está fazendo, né? Tentando encaminhar, a gente ainda está engateando, certo? Pronto, isso é um ponto. No grupo de estudo também eu vejo que tem essa lotação, porque a gente está faz uma hora discutindo aqui sobre a minuta do edital super importante, então eu não consigo ver, nem aqui, nem na outra reunião, um espaço para a gente discutir sobre a cartilha, certo? Então, assim, ao meu ver, seria muito massa se você conseguisse fazer um esboço dessa cartilha, certo? Do que você acha, os pontos principais, pontos fortes e tal, que aí, com a sua apresentação, do seu esboço, aí a gente consegue trabalhar minimamente ali. Eu acho super importante a cartilha, eu trabalhei na articulação nacional da Lei Aldir Blanc, eu trabalhei lá com a @Lei Emergência Cultural, trabalhei com a galera, tive acesso a alguns corres lá com Mídia Ninja, e sim, a cartilha, eu concordo super com você, ela é super importante nesse processo. Se a Secult ajudasse na diagramação dessa cartilha, seria tudo na vida delas, porque aí a gente já desafogava, né? Uma vez que a gente também está precisando de designer, mas estamos caminhando. Aí é o seguinte, se rolar esse esboço, eu acredito que a gente consegue pautar isso na reunião da comunicação, tá? Então, é só uma sugestão. Sobre a importância da cartilha, né? A Lei Aldir Blanc, o Mídia Ninja, eles não só fazem, né, as mobilizações, mas rola os instrumentais. Então, assim, eu não sei se rola uma cartilha impressa, lógico, porque eu acho que até é meio embaçado nesse momento onde a gente está vivendo agora. Mas um e-book dá certo, entendeu? Dá para fazer até no Canva, se for o caso, entendeu? Então, assim, dá para criar esses instrumentais ou algum produto cultural para ampliação desse entendimento que você está falando. Eu acho que rola, né? A gente só teria que ver sobre isso. E aí eu acho que é uma coisa massa de ser encaminhada. Eu posso até me dispor também para ir conversando contigo a respeito disso, né? E enfim, para quando, sei lá, chegar sexta-feira, apresentar um esboço, sei lá, se for o caso. E aí, no caso, outra coisa, o Mídia Ninja, né, ele faz, na universidade deles, né, a promoção de aulas gratuitas sobre o que vai ser votado. Eu falo isso porque semana passada eu participei de uma aula de grilagem. Então, assim, eu sei que a gente está caminhando, é um processo, né? Eu estou aqui desde a primeira reunião, então eu sei que a gente ainda está caminhando nesse processo, mas eu acho, sim, que outras pessoas merecem não, devem saber sobre esse processo. Eu estou falando aqui enquanto da comunicação também, eu não estou falando só de rede social, eu estou falando de rádio, eu estou falando de outras coisas, entendeu? Que a gente consiga atingir uma massa de pessoas. Mas aí, a única coisa que está nos faltando no momento é outras pessoas que componham, né, o GT de comunicação, por exemplo. Então, assim, e que, por exemplo, o GT de articulação esteja articulado. Então, assim, está faltando isso, né? O famoso tem, mas está faltando, e eu acho que a gente está caminhando aos poucos, vai dar certo. Sobre a questão da sugestão, que era aquele item lá, né, dos segmentos culturais. Eu acho massa a sugestão do Frank, eu acho que tá híbrido, eu acho que amplia a possibilidade, não reduz, porque uma coisa é você botar literatura, outra coisa é você botar literatura e cultura geek, você amplia a possibilidade de pessoas tanto votarem quanto estarem ali representando, né? Então, eu acho que é massa. E sobre a questão... Só que, assim, gente, eu vou dizer assim, se possível, né? Assim, eu acho que todo mundo aqui agora é paciente dos segmentos culturais e tal. Bora votar, por favor, para a gente seguir com isso. Seria muito bom também. Se a gente pudesse fazer uma votação, não hoje, porque acho que não dá tempo, mas semana que vem, todo mundo ciente, todo mundo lê aí a minuta na semana,
E aí a gente fazer essa votação para a gente seguir, né? Já que a gente está botando esse prazo do dia 20, eu acho que a gente precisa ir avançando nessa discussão, que é super importante, mas acho que a gente precisa tá avançando nisso, né? Não que a gente não esteja avançando, estamos avançando, porque eu sei que vai aparecer alguém que vai dizer que a gente está avançando. Sim, a gente está avançando, mas eu acho que a gente pode, esse passo a gente pode dar, né? A mais. E é isso, só isso. Aí, sobre a votação dos horários para revisão, eu vou jogar no grupo, tá bom? E é isso aí, valeu. Pronto, quem quiser falar, pode falar aí. Gente, eu queria só me despedir. Eu queria só me despedir de vocês, mas deixar aqui um encaminhamento e uma reflexão. É muito difícil, eu compreendo, as intervenções do poder público, do Estado, nas ações coletivas independentes. Mas o Estado não é um monstro. E a gente precisa dele também. Antes de estar nesse lugar, eu também compreendi... Frank, dá uma desligadinha no teu microfone, acho que é o Frank, não sei, o Romualdo. Está dando aqui um ruídozinho estranho. Enfim, mas nós temos como dar suporte para várias dessas coisas. Se a gente entender que é um trabalho coletivo, mesmo, de verdade, eu também não estou a fim de construir um trabalho onde a secretaria é um jarro que está ali num móvel e na hora que é conveniente a gente move esse jarro para onde a gente quer. Ou o contrário, a secretaria fazer isso com a sociedade civil. A minha compreensão do lugar que eu estou e da minha trajetória é que se é junto mesmo. E não precisa ter esse medo. Enfim, né? Tô pegando isso por conta da cartilha. Acho extremamente importante a cartilha. A Sara já está disponível, o Juninho pode ficar disponível. A gente tem feito um estudo também das leis, inclusive, para ver o que tem que estar nessa cartilha mesmo, que venha informar e que venha aproximar. Mas para a gente ser aqui, encaminhar a questão do texto, que é o que me preocupa nesse momento, para poder dar encaminhamento mesmo e a gente cumprir minimamente o prazo que foi proposto no próprio texto. Na minha opinião, ele está no Drive. Eu acho que a gente pode ter a liberdade de ir no Drive e já ir trabalhando nesse texto. Amanhã eu já vou pedir para o Arthur dar uma lida e lendo e modificando o que ele puder modificar, né? Para ir deixando o texto com as questões jurídicas mais afinadas. E a Irmile também, para a gente dar encaminhamento sobre isso aí. Né? Eu li todas as observações dos comentários, todas do Chiquinho, acho muito pertinente. Aí tem que tomar uma decisão de quem pode editar esse texto. É massa o Drive, porque eu posso verificar as modificações, eu posso voltar se alguém mexeu, eu posso voltar. Então, acho que tem que tomar essa decisão de quem fica como editor. E não necessariamente esperar daqui uma semana para a gente se encontrar no Drive e modificar. Eu acho que a própria secretaria já pode ir modificando esse texto de acordo com... A gente já pode ir trabalhando nele. Acho que a gente tem minimamente uma experiência com esses editais e com essas nomenclaturas, enfim, como ele tem que estar pronto. Um outro encaminhamento importante é, de fato, estudar como é que vai ser a portaria. Não é um decreto, Chiquinho, é uma portaria mesmo. Precisa ser uma portaria, porque a gente é amparado por uma lei que rege o conselho. Né? Tem lá tudo que precisa ser, como precisa ser, né? Na ausência, lá na lei não diz em nenhum momento que na ausência de um conselho, para continuar o processo, a gente vai empossar um fórum, nós vamos ter que, inclusive, estudar isso. Mas são questões burocráticas que a gente pode caminhar. Então, a minha sugestão é essa, que a gente caminhe junto sem medo, totalmente sem medo. O que for aqui da nossa ossada, eu entendo muito bem a construção das distâncias necessárias, mas o Estado, pelo menos aqui dentro do que eu compreendo, do lugar que eu estou, não é inimigo, né? Sem ele, nesse momento, essa situação não vai acontecer. Não vai acontecer eleição, não vai acontecer nada, porque
tem que ser compartilhado. E, para finalizar, quando eu toquei na situação do mapa, e a Neis também, em ampliar, gente, é com uma experiência muito dolorosa que a gente fala isso, que foi a Lei Aldir Blanc. As pessoas não conseguem acessar um mapa. A comunicação do fórum e a comunicação da Secult vai resolver esse problema. Não vai. Porque é uma questão estrutural, social. As pessoas não têm notebook em casa. Infelizmente, o mapa não é acessível pelo celular. E isso foi um grande embargo com a gente, para a gente. Quanto às questões técnicas, é uma questão técnica que não depende de mim, nem de alguém do fórum que manja de TI. Não é isso. É uma questão técnica para além disso no mapa. Eu considero ainda a utilização do mapa, da possibilidade de usá-lo, mas já vou também ver a possibilidade com auxílio da Cotec de criar um sistema dentro da Cotec, tá? De repente a gente apresentar, porque ele funciona muito bem no celular. E a gente vai conseguir dar acesso às pessoas, né? E eu acho que quando a Neis fala da gente não ficar falando só para a gente mesmo, ela fala dessa comunicação maciça para além da internet, né? Eu acho que a agenda de rádio é muito importante, muito, muito importante. Rádio em Sobral tem um alcance inimaginável, que eu também não acreditava nisso, mas é incrível o poder do rádio em Sobral, é um fenômeno. Enfim, concordo com a situação da cartilha, eu acho que a gente pode se organizar aqui enquanto Secult para auxiliar no texto da cartilha, o Juninho pode auxiliar na questão da diagramação, a gente pode ir selando, trabalhando juntos de verdade aí nesse sentido, tá? E aí é isso, assim, sugiro que abra para alguns editarem o texto, para a gente, a partir de amanhã, já continuar o trabalho com ele, que o Arthur também possa ali, como jurídico, ir mexendo no texto também. E já fiz um contato hoje com a Secult, mas amanhã eu vou oficializar esse contato, e quem sabe até a gente marcar em um momento de diálogo sobre isso com todo mundo, e já ir agendando futuras lives, para ir levando isso para as pessoas, porque aí grava a live e depois fica compartilhando, é importante também. Enfim, agradeço aí pela paciência, com a minha fala, com as minhas colocações. Continuo completamente à disposição, não enquanto secretária, mas também como... porque acho importante o movimento, lamento a gente ter passado 4 anos na gestão anterior e não ter conseguido, não por falta de vontade, não foi isso, não. Pelo menos da minha parte, enfim. Mas é isso, gente, eu realmente preciso sair, mas estou aí no grupo, estou à disposição, e a minha sugestão é essa, em relação ao texto, que a gente abra logo para a edição e a gente já comece a trabalhar nele. E também estamos disponíveis aí, tanto a Sara quanto o Juninho, para a gente esboçar aí esse texto da cartilha, tá bom? É muito importante esses instrumentais, eles servem de memória e de documento também. É isso, gente. Um beijo, um abraço, se cuidem, viu? E até breve. Massa, Simone. Alguém mais, gente, gostaria de falar e tal, para a gente ir finalizando? Eu queria só finalizar aqui, na verdade, dizer que a gente encaminha isso que a Simone coloca muito bem, né, que a gente já vai dar cabo dessa redação do texto, né, até porque, como ela falou, a gente precisa ter uma minuta apresentável já para levar para a Procuradoria, para, né, que outras instâncias analisem o documento, né, até para poder publicar oficialmente, etc., para consulta pública, inclusive, e que a gente fique atento, né, a essa questão que eu acho que a Fran deixou um pouco claro, né, que a gente precisa sugerir, mas a gente precisa trabalhar. Então, é nesse sentido que a gente encerra a reunião, assim, né, que a gente precisa encaminhar esse trabalho, né, de redação, esse trabalho de articulação, que depende muito da gente, né, a gente está ali na ponta, né, da galera, a gente conhece os fazedores culturais, os artistas, então tudo isso vai se encaminhar, e eu acredito que a gente está caminhando a um passo bacana. Eu quero só lembrar da nossa reunião na sexta-feira, né, onde a gente de fato vai alinhar essas questões, certo? Inclusive já entender
essa movimentação que a Simone deixou bem claro, né? Que a gente não tem receio, né? Nós vamos construir juntos. Essa é a ideia, desde o começo, quando a gente pensou nesse fórum como um trabalho de base, né? Que nós vamos construir juntos, até porque a lei pauta isso. A lei garante isso, que é uma gestão compartilhada, né? E que a gente também acaba ensinando e aprendendo nesse processo, né? Mutuamente. Então, corroborar nesse sentido de que a gente precisa encontrar soluções e decidir as soluções por voto, como deixou muito bem claro aí a Fran também, assim, que a gente compreenda que essas são as soluções, né? E a gente vote, né? Para que, de fato, a gente dê não celeridade, mas encaminhamento ao que a gente está pautando aqui, tá bom? É isso, um abraço, saúde para todo mundo. Gente, só uma dúvida, antes de todo mundo sair aqui. Só uma coisa rápida. Dia 20, no caso, a sugestão do Chiquinho era para dia 20 agora. No caso, esse lance da redação teria que ser marcado, tipo, para amanhã ou depois de amanhã, né? Para na sexta-feira já ter algo para apresentar e no sábado seria lançado, né? Se fosse por essa sugestão. Seria isso? E aí eu vou marcar lá no WhatsApp, beleza? Eu vou sugerir esse dia, ou quarta ou quinta no WhatsApp. Digam aí. A ideia é que esse grupo agora se fragmente, né? Ou, aliás, se desdobre, né? Então, dentro desse grupo de trabalho aqui do estudo, a gente, que foi a sugestão aí, né? Não o GT de redação, mas a comissão de redação. Então, pessoas que estiverem dispostas nesse grupo a contribuir no texto, para que a gente faça já esse imbricamento também, liberar, né? Para que essas pessoas deixem isso livre, que é inclusive um princípio nosso, de que é tudo nosso, é tudo livre, né? Quem vem do Fora do Eixo também aí da mídia ninja sabe disso. É tudo nosso. Está tudo compartilhado e a intenção é compartilhar cada vez mais, né? Então, por isso que a gente não tem medo. Tá tudo pra gente mesmo. Massa, Rumosa. Ei, gente, eu não ligar entendi, as câmeras aí, só eu não tirar entendi o o dia 20. Eu não entendi o dia 20. Dia 20 a gente já lança a minuta para consulta pública? Então, Chiquinho, pode só explicar aí, rapidão? Não, Simone, foi só uma sugestão, porque dia 20 é uma lei municipal que diz que Sobral, né, tem uma lei municipal de criação, a lei 2031 de dezembro agora, do ano passado, que é o Dia Municipal da Participação e do Controle Social. Foi só um dia, talvez, para dar liga, entendeu, Simone? Assim, para jogar isso para a sociedade e tal. Foi só uma sugestão. Mas você, inclusive, também tinha sugerido a história de prorrogar um pouco mais, para você ter um pouco mais de tempo. Isso. Entendi. O Iago está sugerindo que a gente ligue as câmeras aí para poder bater o print, porque todas as reuniões agora nossas vão ser aí também mediatizadas, para mostrar que a gente está fazendo um trabalho. Quanto mais posts a gente fizer desse processo, a gente vai também ali galgando pessoas para poder tomar conhecimento do que está acontecendo. Tá bom? Agora, lá se consegue, por Simone, publicar no dia 20, mesmo que as datas, os prazos, seja para frente. Você ganha o dia e ganha a agenda da cidade sobre isso, né? O fórum faz uma live sobre participação, né? 1, 2, 3 e já! Foi o print. Aê! Abraço, boa noite. Boa noite, meu povo. Só ligou depois, sem vergonha. Até sexta. Tchau. Olá, pessoal, boa noite.